Na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Versículos de 11 a 14. Romanos 13, 11 a 14. Diz a palavra de Deus: E digo a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Oremos. Ó Pai, a Tua palavra está sempre nos alertando a cada um de nós pecadores que temos uma inclinação natural para o pecado, para que nós sejamos despertados, abramos os nossos olhos e nos revistamos da luz da Tua palavra. Ó Pai, abençoa todos aqueles que vão ouvir a Tua palavra. Ilumina-os com o Teu Santo Espírito, para que possam entendê-la, porque só iluminados pelo Teu Santo Espírito, essas pessoas vão entender, esses ouvintes vão entender. Pela sua própria razão, fica difícil. Ó Pai, tem misericórdia do Teu servo, unge-o para que fale a Tua mensagem baseada na Tua palavra. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Este texto é um texto histórico. Este texto tocou o coração de muitas pessoas que pensavam que eram crentes, mas não eram. Foi a leitura deste texto que despertou Santo Agostinho do sono em que ele vivia, do sono profundo em que ele vivia. Foi esse texto que levou ele a refletir e a descobrir que a vida que ele levava não era uma vida nova em Cristo Jesus, nosso Senhor, mas era uma vida misturada, como muitos, através dos tempos e nos dias de hoje, querem misturar a vida cristã com a vida mundana. Na vida do cristão só tem espaço
para Cristo e para aquilo que é da sua vontade. É também, meus irmãos, aqui nós temos um texto exortativo. Prestem bem atenção ao texto e vejam a exortação a qual você está sendo objeto nesta hora. E um texto de chamamento à realidade da nossa vida e como nós devemos viver como filhos de Deus. Então, desse texto, algumas lições podem ser retiradas para nós nesta manhã. Lições oportunas, também para o tempo em que nós vivemos, para a hora que nós vivemos como povo de Deus. Em primeiro lugar, no versículo 11, e digo a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono. Então, já é hora de discernimento. Já é hora de discernir o tempo. Quando o apóstolo Paulo manda a gente fazer isso, ele já em versículos anteriores, nos primeiros versículos do capítulo 13, ele nos alerta a que nós amemos o próximo como a nós mesmos. Ele diz: ame o próximo como a você mesmo. Não só porque a lei exige isso, mas especialmente porque também vocês sabem que o tempo em que nós estamos vivendo é crítico, é perigoso. E o apóstolo Paulo diz aqui claramente que ele fala para pessoas que conhecem o tempo. Todos nós conhecemos o tempo, mas nem todos nós estamos discernindo, procurando discernir. Muitos de nós, inclusive, têm levado as coisas como se elas fossem normais, quando as coisas do mundo todas, invariavelmente, as coisas que são do mundo são anormais do ponto de vista cristão. A Bíblia de Jerusalém, quando fala nesse texto, ela alerta, sabei em que tempos estamos vivendo? A Bíblia viva diz, vocês sabem que já é tarde, já é hora de vos despertardes do sono. A igreja, o povo de Deus precisa saber essas coisas. Precisa prestar atenção no tempo, não somente se vai chover ou não vai chover. Se está nublado ou não está nublado. Mas nós devemos decidir o tempo pensando no kairos de Deus, no tempo de Deus, no tempo espiritual. Esta é a necessidade imperiosa da igreja em nossos dias. A igreja precisa ter discernimento, ter consciência do tempo em que ela está vivendo.
porque senão ela é envolvida e se torna palanques de doutrinas desse mundo, e não de doutrinas do Evangelho. Muitas e muitas igrejas, principalmente em ano de eleição, e esse ano de um jeito terrível. Em vez de ser templo de Deus, está sendo templo de Mamon. Templo que se transforma em palanque para se disseminar o ódio entre as pessoas. Há uma palavra de Cristo nesse sentido. Lá em Mateus 16, versículo 3. E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos. Sabem por quê, meus irmãos? Porque isso não é um dom natural. Discernir os sinais dos tempos é um dom do Espírito Santo. Somente aqueles que são convertidos, portanto, têm o Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo na sua conversão, têm esse dom. E dependemos desse dom para conhecermos e discernirmos o tempo em que nós estamos vivendo. Aquele que tem o Espírito Santo vê claramente, porque a diferença é igual à diferença entre a escuridão e a luz. Entre as trevas e a luz. É uma diferença tremenda. Por isso, o verdadeiro cristão convertido, que na conversão foi batizado com o Espírito Santo, ele tem a noção exata da diferença. Ele é povo de Deus, não é um povo ignorante, é um povo que sabe discernir o tempo. E o tempo que nós vivemos é um tempo mais difícil do que quando o apóstolo Paulo escreveu essas palavras. Mais difícil ainda porque encontra todo mundo dormindo, porque parece que está tudo tranquilo, não há perseguição. Naquela época havia perseguição, os cristãos estavam ligados, estavam acordados, estavam prestando atenção. Cuidado, meus irmãos, para nessa aparente calmaria não estarmos dormindo em berço esplêndido. O povo de Deus não é um povo ignorante. O povo de Deus é um povo que sabe o seu tempo. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui é que é hora de discernir o tempo. A segunda lição, ainda no versículo 11. Já é hora de vos despertardes do sono. Essa é a segunda lição que nós aprendemos nesse texto. É hora de acordar. Você está dormindo. É hora de acordar.
A hora já chegou para vocês acordarem, diz o apóstolo Paulo, acordarem de sua madorra, pois nossa salvação está mais perto agora do que quando primeiro cremos. Paulo está exortando a membresia da igreja que estava em Roma e a membresia da igreja que está em Bairro Novo. Está exortando a todos nós para pôr de lado as nossas práticas pecaminosas e, com auxílio do Espírito Santo, crescer em santificação. Crescer em santificação. Por isso que o pastor já pregou tanto sobre santificação, porque é uma necessidade da igreja. Crescer em santificação. A Bíblia de Jerusalém traduz essa parte da seguinte maneira: já chegou a hora de acordar. Vocês já dormiram demais. Está na hora de acordar. Do ponto de vista da palavra de Deus, do ponto de vista da vontade de Deus, aquele que procuram discernir o tempo vão, iluminados pelo Espírito Santo, descobrir que essa é a palavra de ordem nos dias de hoje para a igreja. Acordar, despertar do sono profundo. Essa é uma das mais urgentes necessidades da igreja no dia de hoje. Se não, eu diria que a mais urgente necessidade da igreja nos dias de hoje. Através da história da igreja cristã, nestes mais de 2000 anos, 21 séculos de existência, ela tem tido experiências dolorosas. A história registra de períodos longos de sono profundo. E nos dias de hoje, alguns continentes estão passando por esta experiência, onde em vários lugares a igreja cristã já desapareceu. Dormiu um sono profundo eterno. Já desapareceu. Já desapareceram igrejas na África, já desapareceram igrejas na Europa, muitas, algumas lembram daquela atentado num bar lá em Paris, foi onde tinha sido antigamente uma igreja cristã. Em muitos lugares, até bordéis estão funcionando nos dias de hoje. E onde as igrejas ainda não se transformaram em outras coisas, elas estão dormindo um sono profundo. Passa a semana sem abrir as portas e abre uma vez no domingo. Com um punhado de gente. Isso está acontecendo também na terra da efervescência do puritanismo, do calvinismo, na Escócia. Nós não queremos que o Brasil se transforme nisso. Não é A nem B, presidente A ou B, que vai fechar as portas da igreja. Por quê? A igreja vai acordar. E seja quem for o presidente, ela vai funcionar. Porque muitas vezes ela funciona
muito melhor. Ela acorda quando ela é castigada, quando ela é surrada, quando ela é perseguida, como aquilo que nós lemos na primeira leitura bíblica desta manhã. Deus descendo o seu chicote para acordar a igreja. Então, meus irmãos, a igreja precisa acordar, ela precisa despertar. Esta, guardem bem, é a grande necessidade do povo de Deus. Despertar, meus irmãos, não é outra coisa senão avivar-se. E avivamento não é outra coisa senão a vida de Deus sendo vivida dentro de nós. A vida de Deus vivida em nós. Avivamento não é movimento de pessoas apenas. No movimento de pessoas não existe amor, existe divisão de igreja. Contem os avivamentos que aconteceram na história. No Brasil nunca houve um avivamento que juntasse a igreja. Os pseudos avivamentos da igreja da década de 30, de 50, de 60, de 70 e nos dias de hoje, divide a igreja e a igreja hoje brasileira encontra-se em frangalhos. Muitos são falsos pastores, a grande maioria, eu diria mais de 90%, são falsos pastores. A nossa oração, então, se nós continuamos dormindo, vamos orar, a igreja deve orar, você deve orar para que Deus te desperte. A nossa oração deve ser que Deus venha a nós e nos desperte. Veja o que nós encontramos na Bíblia. Efésios 5, 14. Quando a igreja estava passando por tempos parecidos com os de nós nos dias de hoje. Efésios 5, 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. João 11, 11. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Um conselho que eu dou a todos vocês. Nesta semana, todos os dias da semana, inclusive hoje, cantem prestando atenção da letra o hino 132. Esse hino começa dizendo: vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar. Então já é hora de vos despertar do sono para discernir o tempo, para despertar do sono. E em terceiro lugar, para andar dignamente.
versículo 13. Andemos dignamente como em pleno dia, nem orgias e bebedices, não em impundícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. E o apóstolo Paulo diz, por causa do tempo crítico em que vivemos, e por causa das tremendas questões que nós estamos nos defrontando com elas no dia a dia das nossas vidas, nós não devemos aceitar nada menos que glorificar a Deus para sempre no céu. Porque nós despertamos do sono profundo em que estamos vivendo, ou então sabem o que vai acontecer? Nós vamos sofrer para sempre com Satanás e perder tudo no inferno. Isso não está sendo pregado nos dias de hoje, porque a espada bíblica e as pessoas não querem desagradar. E por os falsos pastores não estar desagradando o povo, vai muita gente para o inferno. Evita de falar de pecado. Evita falar de inferno. O que nós devemos evitar, meus irmãos, deixar de lado são os feitos das trevas e andarmos vestidos com a armadura da luz. Para onde quer que nós cheguemos, as trevas desapareçam. Paulo, ele dá muita ênfase ao andar cristão, a como o cristão anda no dia a dia, na hora a hora da sua vida. Porque Paulo estava acostumado que o pessoal era crente demais no domingo, no dia do Senhor. Mas durante a semana ele estava evangelizando e ele estava vendo que o comportamento da maioria é igual ao comportamento do mundo. Por isso, Paulo falava muito sobre o andar cristão. Em Efésios, capítulo 5, versículo 2, o apóstolo Paulo diz que nós devemos andar em amor. Andar em amor. No mesmo capítulo 5, versículo 8, além de andar em amor, nós devemos andar como filhos da luz. Nós devemos andar de tal maneira que todas as pessoas digam, ele é crente. Vocês já ouviram contar muitas histórias. Se alguém chega no trabalho para falar com um amigo que trabalha naquela secção, abraça, dá glória a Deus, ele também lembra, vai lá avisar, lembrar o amigo daquele trabalho que vai ter na igreja e alguém olha e diz, fulano, faz 20 anos que tu trabalha comigo e eu não sabia que tu era crente. Não é luz. Está dormindo num sono profundo. O crente é luz. E a luz todo mundo conhece. E veja, andai em amor, andai na luz, como filho de Deus. E Efésios 5,15. Andai como sábios.
O Filho de Deus é um sábio. Ele não se considera sábio, mas Deus nele faz dele um sábio. O Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, Deus faz dele um sábio. Meus irmãos, a postura de igreja não deve ser uma postura liberal. A postura da igreja deve ser de pureza, deve ser de santidade, porque a igreja é luz. Segundo a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é sal também. E para que sua influência, a influência da igreja seja salutar, positiva, poderosa, transformadora, seja uma influência que provoque impacto onde ela está, é preciso a igreja despertar do sono profundo em que ela está e viver. Viver com Cristo no coração, andando em amor, andando na luz e andando como sábio. Portanto, meus irmãos, é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui no versículo 13. O texto é muito claro. Muitas vezes nós não entendemos que o testemunho do povo de Deus hoje é muito fraco, fraquíssimo. Isso não tem nada a ver com a gente, quando devia ter tudo a ver com a gente. Muitas vezes nós não entendemos textos bíblicos porque os nossos olhos é de alguém do mundo que anda nas trevas e não na luz. Quando alguém anda na luz, fica tudo claro. O nosso andar, meus irmãos, tem de ser digno no meio desta geração corrupta e pecadora. A igreja precisa fazer a diferença. O apóstolo diz que nós somos um povo escolhido de Deus, um povo separado por Deus para servi-lo. Veja o que diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Nós somos nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta é a razão pela qual nós devemos sempre andar de modo digno, com amor, na luz, com sabedoria, com o único intuito, não é aparecer. Muito pelo contrário, o cristão não quer aparecer, ele sempre anda atrás da cruz de Cristo. Porque quem deve aparecer é Cristo, que é a luz do mundo. Nós devemos andar de um modo que agrade a Deus. Está no versículo 12. Vai alta noite, e vem chegando o dia.
Deixemos, pois, as obras da terra e revistamo-nos com as armas da luz. O cristão não faz armadilha para ninguém. Ele é revestido com as armas da luz, então é tudo claro, transparente e verdadeiro no andar cristão. A noite avançou. Estamos perto da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto diz: vai alta noite, o dia se aproxima. O dia se aproxima, vem chegando o dia. O dia do Senhor cada dia está mais perto. Esta deve ser a principal razão para que nós andemos de modo digno, de modo agradável a Deus. Qual tem sido a sua postura, meu irmão, minha irmã? Será que a sua postura tem agradado a Deus o tempo todo? Será que a minha postura tem agradado a Deus o tempo todo? Nós devemos refletir sobre isso também, enquanto estamos procurando discernir o tempo. No versículo 14 nós lemos: mas revestir-se do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Despreze completamente todos os desejos da carne. Nada disponhais para a carne. Nesse trecho bíblico, o apóstolo Paulo emprega 2 vezes o verbo revestir. No verso 12, ele diz: revestimos-nos das armas da luz. Aí ele vai mais fundo, no verso 14, ele diz: revestido do Senhor Jesus Cristo. O irmão ou a irmã já pensou no que significa isso? No que significa revestir-se de Jesus Cristo? O que significa isso? É muito claro. É deixar Jesus Cristo viver a sua vida em nós. É permitir que Cristo viva a sua vida em nós. Paulo, várias vezes, ele repete que nós vamos encontrar a expressão em Cristo. O que significa em Cristo? Quer dizer que Cristo está dentro de nós. Cristo está dentro de nós. Paulo experimentou isso em sua própria vida. Paulo escreveu sobre a sua experiência cristocêntrica. Cristo no centro da sua vida. Nós vamos relatar apenas um texto, devido ao adiantado da hora. Gálatas 2, 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim.
Então, aprendemos o que significa revestir-se de Cristo? Nós testemunhamos que somos revestidos de Cristo através das nossas palavras, através das nossas atitudes, através dos nossos pensamentos. Em comparação com as atitudes da pessoa de Cristo. Então, meus irmãos, nós falamos, nós pensamos, nós agimos imitando nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós seremos aqueles que servem. E o Evangelho será pregado através de nós. O Evangelho de Cristo será pregado através de nós. A grande necessidade de cada crente nos dias de hoje é muito urgente. É também a grande necessidade de cada igreja. E qual é essa necessidade? Revestir-se de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixar que Cristo domine a sua vida. Deixar que todo o nosso ser seja impregnado de Cristo. Toda hora. Saturado de Cristo. Dominado pela pessoa singular de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso não é obra nossa, é obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que coloca Cristo dentro do nosso coração. Quando nós nos convertemos, o Espírito Santo coloca Cristo dentro do nosso coração. E nós nos tornamos mais e mais espiritualmente unidos a Cristo, de modo que Ele seja a luz da nossa luz. Que a nossa luz ilumine, tendo como fonte Cristo, que é a luz. E aí, meus irmãos? Cristo é a vida da nossa vida. Ele é a alegria da nossa alegria. Ele é a força da nossa força. No texto que nós acabamos de meditar, meus irmãos, nós estamos sendo desafiados como indivíduo e como igreja a tomarmos aqui e agora uma decisão corajosa. Corajosa e comprometida em Cristo e sua gloriosa causa. Nós precisamos ser aquela pessoa que de fato se converteu. E que pelo poder capacitador do Espírito Santo, age como se Jesus fosse tudo para ele. Nesta manhã, eu devo agora dizer: Cristo, tu és tudo para mim. Do contrário, nada disso funciona.
Essa é a grande verdade. Então, você vai assumir um compromisso. Vou viver a minha vida a partir de hoje, revestido de Cristo. E cada um de nós que está aqui nesta manhã, meus irmãos, possamos corresponder a este desafio. Vamos agora curvar as nossas cabeças e vamos orar. Vamos orar para que isso aconteça na nossa vida. Que nós passemos, a partir de hoje, a procurar discernir o tempo, andar dignamente e revestir-se do senhorio de nosso Senhor Jesus.